tudo bem? Professor Hudson na área, começando mais uma videoaula de física sobre carga elétrica, processo de eletrização e campo elétrico. Então vamos corrigir, essa lista de exercícios que está aqui do lado, certo? Sempre que necessário a gente vai usar o valor da carga elétrica alimentar com o valor de 1,6 multiplicado por 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que esse valor de carga é tanto carregado pelo próton, com esse valor só com sinal positivo, e pelo elétron com esse valor com sinal negativo. Tá? As duas partículas carregam o mesmo valor de carga elétrica. Bom, vou começar aqui pela número 1, Começar pelo começo, Claro. Então, vamos começar aqui. A questão de número 1 tem o seguinte: um corpo possui 6,0 vezes 10 a 20 prótons e 2,0 vezes 10 a 20 elétrons. Calcule o valor da carga elétrica desse corpo. Então, você percebe que tem uma quantidade diferente de prótons e elétrons. Tem mais o quê? Mais prótons do que elétrons. Então, a carga elétrica desse corpo é uma carga elétrica positiva. Então, para a gente calcular esse valor de carga elétrica, a gente vai fazer quantidade de carga elétrica Q é igual a N, que é o número de partículas em excesso, vezes a carga alimentar E. Qual é a quantidade de partículas que está em excesso, que é a quantidade de prótons, Essa quantidade N, você vai ter que fazer assim, 6,0 vezes 10 elevado a 20, e vai subtrair de 2,0 vezes 10 elevado a 20, que você vai saber quantos prótons tem em excesso. Para você fazer essa conta, essa subtração aqui, basta você simplesmente subtrair 6 de 2, que dá 4,0, e o 10 elevado a 20 você repete. Então, essa é a quantidade de partículas de prótons que tem em excesso. Você pega essa quantidade, você pega até uma outra corzinha aqui, que vai ser igual. N vai ser 4,0 vezes 10 elevado a 20, e vai multiplicar pela carga de cada próton, que é mais 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, para você fazer essa conta aqui, está todo mundo multiplicando com todo mundo, mas você vai multiplicar, vai colocar nessa ordem aqui, vai multiplicar número com número. Eu vou multiplicar por 4 por 1,6 e base 10 com base 10. Tá vendo? Eu agrupei diferente, tá? Então, na hora de finalizar essa continha aqui, eu vou fazer 1,6 vezes 4. Vai dar o quê? 6,4. Tá? E 10 a 20 vezes 10 a menos 19, repete a base 10 e você vai somar esses expoentes. Vai somar 20 com menos 19, que é 20 menos 19 que fica, que dá 1. Então, 6,4 vezes 10 a 1 é a mesma coisa que 64. 64 o quê? Coulombs. Beleza? Então, essa é a nossa questão 1. A questão de número 2... fazer logo aqui na sequência, a gente não pode perder tempo. Questão de número 2. Um corpo apresenta uma carga elétrica líquida de menos 9,6 milicoulomb. Deixa eu apagar aqui que deu uma falhada. Milicoulomb. Tá? Quantos prótons ou elétrons esse corpo está em excesso? Na verdade, ele está com excesso de elétrons, não é isso? Por quê? Porque a carga dele é negativa, então ele está com mais elétrons do que prótons. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte: na questão 1, a gente pegou a quantidade de partículas em excesso e multiplicamos pela carga elementar daquela partícula. Para achar aqui quantos prótons está em excesso, ou no caso quantos elétrons vai ter excesso, em vez de a gente multiplicar pela carga elementar, a gente vai dividir. Quer ver? Porque vai ser assim, quantidade de carga Q é igual a N vezes E, que é a carga alimentar. Essa quantidade de carga é menos 9,6.
Como é milicoulombs, esse mili é o prefixo 10 elevado a menos 3. Esse M de mili. Lembrando que vale 10 elevado a menos 3. Né? Aquela tabela de prefixos comuns que tem na sala de aula. Igual N, que é o que você quer saber, vezes a carga de cada elétron, que é quanto? Menos 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19 coulombs. Menos porque é carga de elétron, não é isso? Você vai pegar essa quantidade aqui, ó, vai passar para cá dividindo, vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 3. Você vai pegar esse trambolho todo aqui, ó, vai passar para cá dividindo. Menos 1, aqui é menos, né? Aqui é menos. Fica bonitinho, né? Menos 9,6 vezes 10 a menos 3 dividido por menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso vai ser a quantidade N. Então, aqui você vai ter o seguinte. Você vai dividir 9,6 por 1,6, que acho que dá 6, certinho. Menos dividido por menos dá mais. E essa base 10, como é que você faz? Você repete a base, você vai subtrair os expoentes. O expoente de cima subtraído do de baixo. Cuidado que como o de baixo é negativo, ó, o de cima menos o de baixo, vai ter uma troca de sinal aqui, ali no expoente. Então, N vai ser igual a 6,0 multiplicado por 10 elevado a menos 3 mais 19. Trocou o sinal, tá? Vai dar 16, né? Então, N é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 16. Essa é a quantidade de elétrons que tem em excesso. Tá ok? Então, essa foi a questão de número 2. Vamos seguir? Bom, aí eu coloquei uma questão aí de processo de eletrização, tá? São 3 os processos de eletrização: atrito, contato e indução. Vamos lembrar rapidinho. Atrito é quando você pega 2 materiais diferentes e esfrega. Quando você faz isso, você propicia o quê? Transferência de elétrons entre eles. Um vai ganhar e o outro vai perder. Quando isso acontece, a quantidade de carga é a mesma para cada um, só que um vai ficar com esse valor de carga positivo e o outro negativo. Então, isso é eletrização por atrito. Por contato, você vai ter um corpo eletricamente carregado. Se tocar num neutro, ele vai ficar eletrizado do mesmo tipo de sinal daquele que tocou ele. E o processo de indução, que geralmente envolve 3 corpos, mas em resumo nós temos o seguinte: tem um indutor que já está previamente eletrizado. Se tiver eletrizado com um tipo de carga, ele vai induzir um corpo, uma separação de cargas, e com o auxílio do terceiro corpo, um corpo em contato, alguma coisa assim, esse induzido ele vai ficar com uma carga oposta ao do indutor. Então, no final, eles vão ficar com sinais contrários. E aí, só com essa minha explicação, eu já tenho o seguinte. A questão de número 2, ó, na eletrização por contato, os corpos adquirem carga de sinais contrários. Não, é de mesmo sinal, acabei de falar. Então, já está errado. 2. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Não, é de sinais contrários. Um ganha e outro perde elétrons. Não é de mesmo sinal. 3. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem carga de mesmo modo, ou seja, mesma intensidade, e de sinais contrários. Tá certo, eu falei disso lá no começo. Perfeito, tá certo. 4. Na eletrização por indução, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Não, sinais contrários, sinais opostos, né? E 5. A atração eletrostática só ocorre entre corpos com carga de sinais contrários. Não. Pode ocorrer entre um corpo eletrizado e um corpo neutro também. Foi o experimento que nós fizemos na sala de aula, né? Com um pêndulo eletrostático penduradinho,
você eletrizava a régua, quando aproximava, aquele disco estava neutro, foi atraído por um eletrizado. Então, quando ele fala que só ocorre, não, pode ocorrer com corpos de sinais contrários e também entre corpos neutros, entre um corpo neutro e outro eletrizado. Então, essa também está errada. Então, a resposta certa é a letra B. Apenas a afirmativa 3 é que está correta. Tá legal? Então, beleza. Terminamos aqui. Vamos agora para a última parte do vídeo. Fazer duas questões rapidinho de campo elétrico, né? Então, a gente tem aqui a questão de número 4. Calcular a intensidade do campo elétrico num ponto em que uma carga elétrica Q igual a 6,0 microcoulomb experimenta uma força elétrica de 42 newtons. Como eu falei em sala de aula, para a gente calcular a intensidade E de um campo elétrico, a gente divide a força F pela carga elétrica de prova Q. Essa força vale 42 newton, de acordo com o exercício que é anunciado. E essa carga aqui de 6,0 microcoulombs, esse micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Você tem que fazer essa substituição aí, coulombs. Então, para calcular o campo elétrico você divide 42 por 6, que dá 7, ou 7,0. E esse 10 a menos 6, que está no denominador, você passa ele para o numerador e troca o sinal do expoente. Então, fica 10 elevado a 6, o quê? Newton por Coulomb. Tá? Então, 7 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Bom, a questão 5 para a gente fechar. Determine a intensidade da força elétrica que uma carga Q de 9 milicoulomb, que igual a 9,0 milicoulomb, que é a mesma coisa que 9,0, já substituindo 10 elevado a menos 3 coulombs, experimenta ao ser colocado num campo elétrico igual a 4,0 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, aqui eu te dou o valor da carga, te dou o valor do campo, essa intensidade aqui, 4,0 vezes 10 elevado a quinta Newton por Coulomb, tá? E aí eu peço a força. Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vamos lá. Intensidade do campo elétrico é a razão da força pela quantidade de carga aqui. É a carga de prova. Então, o valor de E você tem, você coloca esse valor aqui, 4,0 vezes 10 elevado a 5. A força que você está querendo saber, repete o F. Qual é a carga? Esse valor aqui, 9,0 vezes 10 a menos 3. Aí você vai ter o seguinte, esse número aqui, ele vai passar para cá multiplicando, né, para achar o F, né? Então, F vai ser 9,0 vezes 10 a menos 3, que multiplica o 4,0 vezes 10 a quinta. Eu passei isso aqui para cá, multiplicando. Então, aqui, para a gente não perder muito tempo, ó, a gente multiplica número, vai com número, base 10 com base 10. Não estou fazendo distributiva, só estou escolhendo a ordem que eu estou multiplicando. 9 vezes 4, 36. 10 a menos 3 vezes 10 aqui dá quanto? Repete base, soma os expoentes. Repete a base 10, soma. Menos 3 mais 5, que dá 2. Aí fica 5 menos 3, né? 36 vezes 10 a 2, 10 a 2 é 100. Então, fica 36 vezes 100, que é 3.600. O que é? Newtons. Fechamos. Beleza? Então, é isso. Terminamos essa lista de exercícios da videoaula. Espero que tenha ajudado você. Um abraço e até a próxima. Fui.